Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Clubinho Preto. Seguindo, né? Estamos na sequência aí das lives do Dia dos Pais, né? Recebendo aqui pais, né? Que são referência, né? Para muitos de nós, né? Para que a gente discuta e entenda, né? Os desafios também da paternidade, né? Da paternidade preta. Deixa eu ver, hoje o Humberto, né, Humberto Baltar, do coletivo, né, o idealizador do coletivo Pais Pretos Presentes, vai bater um papo com a gente. Né? Ele já está por aqui, e enquanto isso eu vou dando as boas-vindas aqui, então, né, para quem vai assistir a nossa live aqui ao vivo com a gente. Né? Deixa eu ver, Raio Freitas, seja bem-vinda, bem-vindo. Eu não estou vendo aqui a foto, eu estou meio velha, não estou enxergando. Fazer, seja muito bem-vinda. Gente, aqui embaixo tem o aviãozinho, né? Então, assim, joguem aviãozinhos, né? Para aqueles que vocês acreditam, aquelas pessoas, pais, mães, avós, avós, educadores, educadoras, né, que vocês acreditam que tem interesse no nosso papo de hoje, tá? Eu vou... e acompanhem também a programação das nossas lives, né? A nossa próxima live na semana que vem vai ser com o ex-árbitro FIFA, Márcio Chagas. Inclusive, ele esteve também presente aqui na live passada, né, que foi com o professor Dr. Renato Nogueira. E a gente vai encerrar, vai fechar as lives do mês com a presença aqui também maravilhosa do Ney Lopes, né? Escritor, vai falar com a gente sobre algumas obras dele, enfim, vai falar tanta coisa, né? Porque ele tem tanta coisa para ser dita e a gente tem muito para ouvir, né? Deixa eu dar as boas-vindas para quem mais está chegando aqui: Tayene, Alves Tayene, Penedo Luana, Cleide Fernandes, sejam muito bem-vindas, bem-vindos. A gente vai iniciar então o nosso papo tem chamando mais pessoas aqui para participarem com a gente, tá bom? Lízia Aguiar, nossa assinante, bom dia. Olá, bom dia, tudo bem? Olá, Humberto, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, né? Que bom ter você aqui com a gente, batendo um papo hoje. Tá ótimo. Queria te agradecer muito por você ter atendido o nosso pedido, né? Eu já imaginava que agosto seria um mês para você bem ocupado, né? Além de todas as Nada. ocupações que você já tem, né? Já imaginei que Poxa, seria um mês meio complicado de agenda para você. Então, quero te agradecer por você ter separado esse tempinho para poder falar aqui com um Clubinho Preto. eu que te agradeço imensamente por esse convite. É uma honra muito grande participar dessa iniciativa incrível que é o Clubinho Preto. Eu fico realmente muito feliz de ver que as pessoas estão entendendo, né, essa importância da gente se aquilombar nas mais diversas frentes, né? Não só pais, mas também as mães, as crianças também. Eu vejo, né, que antes da pandemia eu ficava vendo aqui em Madureira, por exemplo, as mães reunindo as Uhum. crianças, achava aquilo tão bonito, assim, esse zelo com a questão racial começando já cedo e ver isso se estendendo para o universo online através do Clubinho Preto é muito bonito, assim. Então eu fico realmente muito feliz de fazer parte dessa live, de poder trocar um pouco com você. Eu admiro muito essa iniciativa que você está tocando. Parabéns, de verdade. Ai, muito obrigada. Mas, na verdade, assim, hoje a gente veio justamente para falar da tua iniciativa, que foi uma coisa realmente grandiosa e maravilhosa, né? Para todos nós, né? Todos e todas, né? Então eu queria primeiro pedir para você começar se apresentando, né? Dizendo quem você é e depois a gente vai falar um pouquinho mais das suas iniciativas. Então, eu sou Humberto Baltar, professor de inglês da rede pública. Eu sou educador infantil já há 20 anos. É, eu sou casado com a Tainá, né? E aí ela me comunicou, né, que eu seria papai um dia antes do Dia dos Pais, em 2018. Foi uma coisa muito especial, porque o timing foi perfeito, né? Assim, e aí foi muito engraçado, que a gente tinha marcado um café numa padaria que tem aqui no Valqueire, que a gente gosta muito. E aí, quando ela contou, assim, eu fiquei muito feliz. Ela até tirou uma foto na hora, foi muito legal. Eu guardei essa foto, assim, que eu faço questão de mostrar para o Apolo, quando ele estiver entendendo as coisas, que ele veja o meu rosto quando eu soube que ele estava chegando, para ele saber que ele foi muito desejado, muito amado já de início, né?
Mas, enfim, apesar da felicidade, bateu também uma angústia, né, de como se cria, né, uma criança preta na realidade racista do Brasil. A gente não tem uma semana sem um caso aí de racismo, principalmente envolvendo crianças, que é algo tão triste. E, para minha surpresa, eu achava que nada mais me surpreenderia, mas até mesmo na pandemia, no isolamento social, o racismo nos alcança. A gente teve o caso da menina Fatu, que um grupo de WhatsApp da escola, a ofensa chegou nela em casa, ou seja, o racismo delivery, ele vai até a gente, ou seja, Uhum. nem em casa a gente tem sossego. Então, realmente eu percebi que era algo urgente. Perguntei na internet quem conhecia um pai preto presente para me apresentar, para a gente trocar ideia sobre paternidade. Surgiu um grupo de WhatsApp que eles deram a ideia da gente fazer. E eu achei que ia ser um grupo de bate-papo, assim, entre homens, entre pais, uma coisa super descontraída. Mas logo na primeira semana, acho que no terceiro dia de grupo, um pai mandou um áudio que me mexeu muito comigo, porque eles tinham perdido a bebê e as pessoas só levavam uma palavra de afeto, de consolo para a mãe, flores, abraços, e para ele, nada. E ele mandou esse áudio assim, chorando, dizendo o que estava acontecendo, por que as pessoas não enxergavam a humanidade dele. E a gente começou assim a perceber que realmente o afeto, o carinho, o amor, ele não é dirigido ao homem preto. Parece que no imaginário social a gente não sente, a gente não tem emoções, nada do tipo. Então, eu percebi ali que, na realidade, aquilo não era um grupo de bate-papo, mas era uma rede de apoio. Porque Uhum. o homem estava colocando ali suas dores, várias pessoas dando um consolo, trazendo sua experiência. Não passou nem 2 dias, veio um outro relato pesadíssimo também de um pai cujo filho de apenas 4 aninhos não queria ir para a escola. Ele perguntou por quê, ele não queria dizer, ele insistiu, e o menino disse que não queria ir porque um colega da escola disse que não queria sentar perto dele porque não gostava de ficar perto de menino preto. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como se diz isso para uma criança de 4 anos, assim? Como que se fala sobre racismo para uma criança tão jovem? E isso é uma coisa que até hoje eu não tenho a resposta, assim. A gente está sempre crescendo, trocando, tentando ser melhor, mas a verdade é que a gente nunca está pronto. Então, o coletivo tem me permitido crescer muito através dessas discussões e o impacto social e na vida desses homens foi tão forte, né, que as mulheres começaram a trazer seus companheiros, seus maridos, seus amigos para fazer parte. E aí não demorou muito para elas terem ideia de participarem também. Só que como os homens estavam muito seguros ali naquele espaço, deram a ideia de a gente criar um outro grupo, pais e mães pretas presentes, para a gente trocar ideia entre nós. E aí esse segundo grupo foi aberto. As mães, percebendo a potência que é essa troca pelo aquilombamento, tiveram a iniciativa, né? Minha esposa modera o Mães Pretas Presentes, que foi um terceiro grupo que nasceu a partir do nosso coletivo. E as pessoas brancas que têm filhos adotivos ou enteados pretos e querem saber como empoderar racialmente essas crianças, quiseram também entrar. Mas como a gente fala muito de racismo, que nem sempre tem uma empatia tão grande das pessoas brancas, preferimos um quarto grupo, que é o Pais e Mães de Pretos Presentes, onde essas pessoas também podem trocar com a gente. O WhatsApp, ele é muito limitado, ele só permite 256 pessoas, eu acho, uma coisa assim. Uhum. E aí ficou limitado, criamos uma página no Facebook, a página hoje já tem 30 mil pessoas, é muito legal. E só que o que é o problema da página, né? Ela não permite que as conversas sejam privadas. Todo mundo pode ler, todo mundo pode entrar, todo mundo pode interferir. Então a gente preferiu Uhum. fazer um grupo fechado no WhatsApp para que a gente tivesse mais liberalidade entre nós. E aí Uhum. criamos esse grupo fechado. Hoje ele já está com 8 mil pessoas. A iniciativa foi tão importante, o impacto social foi tão maravilhoso que até o próprio Facebook quis apoiar essa iniciativa. Ele está divulgando o nosso grupo, ele fez uma propaganda de um vídeo muito legal, assim, eu estou muito Eu vi. feliz porque eu nunca imaginei o alcance que teria, né? E falar de empoderamento racial preto, na minha opinião, sem olhar para a África, não faz muito sentido. Então, Uhum. a gente tem um grupo de estudos no WhatsApp, no Telegram, perdão, onde a gente no momento está estudando o livro O Espírito da Intimidade, que é um livro incrível que traz princípios ancestrais africanos para a vida pessoal, vida afetiva, vida coletiva, vida familiar.
Então, a gente está crescendo muito com esse estudo. Então, uma iniciativa pequenininha, né, que era um grupo com alguns pais, acho que eram 12 ou 13 pais no WhatsApp, se tornou esse mundo. A gente, em todas as redes sociais, são 70 mil pessoas acompanhando a gente cresce muito. Eu realmente jamais esperava, né, que fosse trazer esse interesse tão grande em torno da pauta. Pais e Filhos já falou sobre a gente, a edição de agosto traz muita informação do coletivo, a Multirio me entrevistou, são tantas coisas legais, empresas se interessando por essa pauta racial, porque entendem que se os funcionários não se sentem realmente acolhidos, eles não vão produzir tanto quanto espera. Então, ontem, conversei com a Johnson Johnson, com uma empresa chamada Cognizant, uma multinacional também. Falamos com a Promundo. A Vivo se interessou demais. Eles têm uma iniciativa na área de afinidades, né, chamada Vivo Afro. Então, a gente está trocando muito. Já tem um artigo sobre o coletivo, já tem uma live aí agendada. Então, realmente é uma alegria muito grande poder contribuir de alguma forma para que pais e mães pretos, né, saibam como lidar melhor, não só com a questão do racismo, mas até mesmo trocar entre si. A gente quase não tem tempo de interagir. A pandemia trouxe essa possibilidade de troca entre grupos, coletivos, redes de apoio. E aí o Pais Pretos Presente está agregando aí como mais uma força nessa corrente, né, de aquilombamento que a gente está fortalecendo. Ah, legal. Eu vou só fazer um comentário aqui que a Mari Camp SP, ela, enquanto você estava falando, ela falou assim, faz um grupo no Telegram. Então eu não sei se deu para pegar, mas assim, eles têm um grupo já no Telegram, tá? Já Então tá quem lá, tiver, né, entra depois lá no perfil Pais Pretos, né? Isso, No tem o link da link bio lá você já, é disponibiliza. perfeito. É só clicar Ah, no legal. link que já está no perfil, que dá para entrar em todos os grupos pelo aquele link que está escrito cadastre-se, né? Que esse cadastro a gente Legal. usa também para as pessoas darem ideias de pauta e sugestões de pessoas para a gente conversar nas nossas lives. Legal. Tô vendo que tem mais gente chegando aqui, só dar um alô aqui pro Luciano Bom Cabelo. Fez uma live no Dia dos Pais, né? Que legal! Que foi pelo YouTube, que foi maravilhosa, foi muito bacana, a gente assistiu aqui. E tá aí também, né, com o pequeno lá dele, né, e a dele mais velha. Então, Nossa! feliz Dia dos Pais atrasado para todos vocês, né? Como é que foi? A minha próxima pergunta vai ser como foi o Dia dos Pais, o primeiro Dia dos Pais, né? E como é que foi esse Dia dos Pais para você agora? Nossa, foi maravilhoso, sabe? Eu não esperava assim que fosse ser algo tão especial, especialmente por esse momento, né, que a gente está vivendo, um momento meio tenso. A gente está tão triste com tantos casos aí de pessoas mortas. Acabamos de cruzar a barra dos 100 mil pessoas aqui no Brasil, mas a minha esposa ela fez uma programação muito gostosa, assim, sabe? A gente fez um almoço aqui em família, um momento muito gostoso com a Apolo. Teve os presentes, né? Esse momento de carinho. Foi um dia que eu separei para não fazer nada assim de coletivo, então realmente praticamente nem toquei nos perfis nem nada. Me dei um dia de folga, né? Porque esse engajamento das pessoas é tão grande que a gente sempre tem alguma coisa para postar, né? O tempo todo tem coisas recebendo. E é bom também, né, esse carinho. Só que eu percebia, eu não tinha me dado conta disso, mas se a gente for abraçando tudo que surge, a gente acaba ficando bem sobrecarregado. Então agora eu estou dosando mais a minha participação nas redes sociais do coletivo e nas frentes também, que não são só nas redes sociais. Mas foi um momento assim, simples, mas muito gostoso, sabe? Tivemos um risoto aqui gostoso, a gente comeu uma comidinha deliciosa, podemos falar um pouco, lembrar de momentos gostosos em família. E aí eu pude ver que realmente a gente precisa saber, como diz aquela música, né? É preciso saber viver. Dá para fazer de momentos simples algo tremendo, algo gostoso em família, momentos assim que realmente a gente possa rememorar tantas coisas legais que já aconteceram, momentos agradáveis. Hoje mesmo eu estava lendo que é 15 de agosto, né, o Dia da Gestante, né? Então estava lembrando aqui de momentos dessa época, né, ver o Apolo se mexendo na barriga. Quanta coisa bacana, a gente passeou uma vez no Jardim Botânico. São coisas bacanas, sabe? De você traz a memória, o que se fala tanto hoje de memória afetiva, são memórias potentes que nos enchem de energia. Então,
é muito importante saber selecionar nossos pensamentos, nossas reflexões. Isso tem um impacto direto no nosso bem-estar. Eu estou tendo muito cuidado agora com esses pensamentos. Evitar notícias o tempo todo de coronavírus não é legal, sabe? A gente tem que saber selecionar conversas, selecionar pensamentos, companhias. É muito importante trazer essa sabedoria ancestral africana para o nosso dia a dia, né? Que se fala muito em energia em África, né? Sim. Eu realmente não pensava nisso. Eu passei a pensar no passado, que eu tive um aluno que é candomblessista e ele sempre, né, um casal, eles sempre falavam muito nisso, nas energias que a gente está se cercando. Eu passei a prestar atenção nisso e, olha, eu posso dizer que minha vida mudou, sabe, da água para o vinho, Uhum. desde que eu passei a selecionar melhor o que eu permito, né, que chegue ao meu redor. Uhum. É um elemento, assim, Principalmente na nossa casa, né? com certeza. A nossa casa é um templo, sabe, é um santuário. Exatamente. Então, a gente tem uma ideia, às vezes, de que só é presença aquilo que está ali fisicamente, mas não é verdade. Uhum. Pensamentos são energia. Agora que a gente está no online, as lives que você assiste, os programas que você vê, tudo isso é energia, Uhum. né, que está vinculando aí. Não é à toa que várias escrituras religiosas, acho que praticamente toda escritura religiosa, em algum momento fala da conexão entre o som e a energia, né? Como que o som gera a realidade. Então, as palavras realmente são muito poderosas. Então, eu tenho tomado muito cuidado com conversas, com leituras, com companhias de um modo geral. Isso é muito importante. Uhum. Ó, a Tainá, ela tá aqui, então vou mandar um beijo para ela. Então, olha, Dia dos Pais, aí vi que foi sucesso, né? E deixa eu te perguntar uma coisa, Humberto. Ah, a criação, né, do coletivo foi uma coisa maravilhosa, né? Eu e meu marido, a gente entrou a partir desse segundo grupo, que era o que você comentou, que era Mães e Pais, né? Mães e Pais Sim, Pretos Presentes. E de lá para cá a gente tem muitas trocas interessantíssimas, né? Na verdade, o meu marido ele é uma pessoa super reservada, né? Então eu imagino que ele não troca tanto, não. Ele mais ouve, ele fica mais ouvindo, escutando, e depois a gente discute algumas coisas do que propriamente falar, né? Eu agora, principalmente no grupo das mães, né? A gente sim. tem mais trocas, né? E realmente foi É, muito importante esse grupo das mães também, né? A gente consegue trazer, né? E fazer comentários e se abrir e falar sobre algumas coisas que talvez no grupo misto a gente não tivesse conseguindo ainda. Então é foi bem verdade. importante. Queria que você falasse agora sobre esse momento do isolamento social, né? Acho que foi na Pais e Filhos, né, que você falou que você viu seu filho dando os primeiros passos, né, porque você estava em casa, Sim, então você sim. teve essa possibilidade, né? Apesar É. da gente saber que esse isolamento social, né, é eita atrás de eita, né? Mas tem esse lado também, né? Tem esse lado da presença, da gente estar próximo, né? Então, o que que você tem tirado assim de lição desse isolamento social? Eu até fico meio sem jeito, né, de falar nisso, porque eu sei que é meio gatilho, assim, que é um momento muito difícil. Muitas pessoas, especialmente na comunidade preta, perdendo emprego, perdendo oportunidades, alguns perdendo até faculdade, porque mesmo a faculdade sendo online, muita gente pagava essa faculdade online com um emprego que não é online, o emprego é presencial. Então a pessoa não tem mais renda, não está conseguindo continuar a custear esses estudos e a evasão Uhum, escolar da comunidade preta volta a crescer no Brasil, que é muito triste. Muitos pretos não vão poder fazer o Enem porque não tinham outra alternativa a não ser as aulas presenciais, porque não tem computador, não tem conexão, os pacotes de internet no Brasil não são baratos. Então, e mesmo quando são também, a qualidade não é essa Coca-Cola toda, não dá para dizer que uhum. é maravilhoso. Então, eu sei que é um período difícil, mas para mim foi incrível, porque eu pude ver o meu filho aprender a andar, eu posso estar com ele em cada momento dele do dia a dia, especialmente porque a minha esposa não está em casa, né? Ela está tendo que trabalhar. E aconteceu uma coisa chata, né, no emprego dela, porque para impedirem essa concentração de funcionários no momento em que é importante o afastamento, né, é, aumentaram a carga horária de 8 para 12 horas. Então, ela fica de 8 da manhã, de 7 da manhã e 7 da noite trabalhando. Então,
ela sai às 5 da manhã e chega bem tarde, às vezes 8 horas da noite. Então eu passo o dia inteiro Uhum. com o Apolo. Eu acordo ele, dou o banho de sol, aquela mamadeira da manhã, depois a gente brinca um pouco, o almoço, a brincadeira da tarde, o lanchinho, a janta, aí que a Tainá tá chegando, ou seja, a Uhum. gente compartilha muitos momentos, assim, lado a lado, e é um privilégio ver como esse vínculo afetivo cresce quando a gente percebe que não são atividades, sabe, não são tarefas árduas da paternidade. Isso é um privilégio, porque são Uhum. oportunidades de relacionamento, de aumentar essa cumplicidade. No momento do banho dele, por exemplo, tem uma historinha que ele adora, uma historinha do hipopótamo, desses livrinhos de banho, né, que tem Uhum. as páginas de borracha. Então é muito legal. Só de eu falar o hipopótamo, o Apolo já começa a rir, assim. É muito lindo, porque eu vejo Ai, como que esse laço aumenta, assim. Eu fico pensando, nossa, essas pessoas que encaram as atividades com os filhos como obrigações apenas, como elas perdem, sabe? Como empobrece a relação. Empobrece de uhum. verdade, assim, porque você passa a olhar de uma maneira que acaba sendo visto até como algo negativo. Quer dizer, um momento tão Uhum. bonito, um momento que esse laço seria mais estreitado, essa relação seria fortalecida. Você acaba vendo como algo chato, como algo Um fardo, enfadonho, né? não quer sabe, algo árduo, e aí você perde, sabe, uma oportunidade muito grande. Então, eu acredito que quem não é presente, quem não é ativo, participativo na criação dos filhos, é o maior perdedor, sabe? É quem sai Uhum. perdendo mais nessa equação. Eu vejo muitas pessoas falando que quem perde mais, né, é a mãe. Assim, realmente, a mãe fica muito sobrecarregada. Eu sei disso pelo coletivo, os relatos que eu ouço. Nossa, outro dia eu ouvi um relato que eu fiquei assim. A moça grávida, ela teve que capinar o quintal, limpar o quintal de casa, porque o pai, ele não estava nem aí, não queria envolvimento. Quando eu li isso, eu fiquei assim, impressionado, assim, sabe? São histórias, uma mais dolorosa que a É. outra. Mas esse E isso é pai, só e de pensar que isso é só o início dessa história, né? só o início, Porque pois é. E esse na pai também gravidez já tá assim. dificílimo, né? Hoje, dia da Muito. gestante, eu estava refletindo sobre várias coisas e repassando tudo que a gente passou com a Apolo, e eu pensando, caramba, se eu, estando junto, sendo presente, foi tão difícil para Tainá várias coisas, Uhum. imagina quando o cara nem olha, nem tá, não quer nem saber, né? Então, eu penso isso, mas eu percebo que esse homem também perde muito quando ele não participa. Eu sei que tem Uhum. diversos fatores aí nessa equação. O Sim, coletivo Pais Pretos Presentes, ele já é um parceiro, ele já é um membro da Rede Nacional de Primeira Infância, então eu vejo lá também os relatos, os documentos postados, é trazido muitos dados assim que são levantados, mostrando que não é simplesmente escolher não estar presente. Tem uma série de questões aí que leva esse homem a não ser participativo. A gente, inclusive, trabalha com isso. As empresas também estão acordando para isso. Ontem eu fiquei sim. quase 2 horas falando para Johnson Johnson, justamente porque eles recebem 40 dias úteis de licença paternidade e, mesmo assim, muitos homens se recusam a ficar todo esse tempo com seus filhos. E aí entra diversas questões aí nessa equação. Tem o medo se vai perder o emprego, o medo de ser sobrecarregado na volta, o medo de não ser promovido, mas as mulheres sempre conviveram com esse medo quando tiram a licença maternidade também. Então isso não Uhum. é argumento para não ser presente, para não ficar os 2 meses ali que a empresa está dando, gente. Uhum. Devia ser comemorado. Quem dera eu tivesse esse tempo todo. Eu só pude ficar 20 dias. Quando eu voltei, a Tainá ainda estava naquela fase que o Apolo mamava o tempo todo, ou seja, ela ficava exausta porque dormia pouquíssimo, e eu não podia ficar junto, porque eu tinha que voltar para a escola, e a minha escola é integral, ou seja, é de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Então, Uhum. realmente, ela ficava como se fosse mãe solo, assim, sozinha mesmo, total, fazendo as coisas do Apolo, fazendo as coisas de casa, que às vezes, inevitavelmente, você tem que fazer, você não vai deixar a casa ficar cheia de poeira, você Uhum. tem que fazer uma coisa ou outra, mesmo estando com o bebê. Então, e isso porque a gente teve o parto normal, né? Imagina se fosse cesárea, que ela tivesse com aquelas dores dos pontos.
aí seria muito mais difícil ainda. Então, eu Uhum. realmente tenho muita empatia pelas mães, especialmente pelas mães solo. Eu entendo, assim, eu faço ideia de como deve ser isso. Por isso também, eu sempre digo que a força maior do nosso coletivo é a atuação das mães. Assim, eu não tenho dúvida de que se nós caminhássemos sozinhos, talvez o coletivo nem existisse e talvez ele nem teria ganhado toda essa força, toda essa proporção que ganhou no Brasil Uhum. e no mundo, né? Já são pais de Angola, pais de Moçambique, pais de Cabo Verde, tem pais pretos em Portugal junto com a gente, fortalecendo a nossa rede de apoio. É incrível isso. E eu percebo que a força motriz de tudo isso é a atuação e participação das mulheres, principalmente porque elas levam seus companheiros para o nosso Uhum. coletivo. Eu recebo muitas mensagens no meu privado de namoradas, noivas, esposas, falando, por favor, fala com o meu companheiro, fala com o meu namorado, fala com o meu marido para ele entrar aí, que eu acho que vai fortalecer muito. E se for eu falando, vai parecer que é aquela coisa chata, né, de querendo chamar É. atenção. Agora, um homem não, ele vai entender que é só um cara fazendo um convite bacana e aí vai aceitar numa boa e Que tal. foi E assim que nasceu, né, Humberto? Foi assim que nasceu o justamente, coletivo, né? Você chamando, pô, justamente, quem quer conversar sobre isso, né? muito bom você falar isso, porque inclusive nesse post inicial que eu fiz, quem conhece um pai preto presente, quem mais marcou pais pretos ali e trouxe os homens para a discussão foram as mulheres e continua assim. No nosso grupo de Uhum. discussão, os pais, eles participam, é claro, mas as mulheres participam infinitamente mais. Eu vejo com a minha esposa, às vezes ela olha para o celular, tem 300 e tantas mensagens para ler. O nosso, às vezes, passa 2 dias, eu olho lá, tem 25 mensagens, 15 mensagens. Ou seja, as mulheres, elas... também porque elas precisam mais dessa coisa da escuta ativa, né? Porque, Uhum. infelizmente, um dado, assim, triste entre nós é a quantidade de mães solo. Assim, a maioria absoluta das mães no nosso grupo, né? Especialmente no grupo de mães pretas, é solo, ou Uhum. pelo menos não tem um companheiro presente. E quando tem, ele está presente de corpo, mas fica ali no sofá vendo futebol, enquanto a mulher é que gira a agenda toda da casa, Uhum. dos filhos, né? Enfim, e da própria carreira, o que é muito triste, muito difícil. Uhum. Só fazendo uma pausa aqui, que a Leti Guzmão ela mandou um beijo para o Thales. Ó, um beijão para você também, tá? Um beijo de volta. Deixa eu ver mais comentários aqui. O Humberto, ele é professor de inglês, tá? Ele também tem um outro perfil, se você buscar lá no Pais Pretos, também você vai encontrar o outro perfil dele, que ele tem um curso de inglês que... você quer falar, Humberto? Acho melhor, né? Você falar Ah, sim, rapidamente sim. sobre o seu curso de Eu tenho inglês? um curso. É um curso personalizado de inglês online, né? Pelo Skype, pelo WhatsApp, pelo Zoom, enfim, todas as plataformas digitais a gente dá curso personalizado de inglês também, né? Que é uma outra frente que eu tenho. Começou até antes do coletivo. A gente já está há 15 anos no mercado. E é mais uma boa notícia que é meio gatilho, né? Com a pandemia, disparou a procura por aulas online. A gente está com fila de espera, horários assim lotados, está uma Uhum, maravilha, né? Uma coisa assim uhum. impressionante. Ah, que bom. Só voltando aqui para a questão do coletivo, né, dos grupos, gente, tem grupo no Instagram e tem grupo também no Telegram, tá? Então depois é só vocês entrarem lá no Pais Pretos, @Pais Pretos, para vocês darem uma olhada, tá? Então, mais uma que vai levar o companheiro, ó, que é a Leti. Ela falou que Opa, que legal! é um casal Os homens interracial e aí precisam ela já vai saber mandar isso aí. Essa história de que assim. homem não fala de sentimento, que homem não chora, homem não tem fragilidade, isso aí não tá com nada, assim. Lá no coletivo, toda hora tem um áudio de chororô, e é muito legal, acho lindo ver isso, acho lindo os homens tendo condições de externar essas emoções, já que a gente sempre foi tolhido da nossa humanidade. Uhum, Teve um vídeo que viralizou há pouquíssimo tempo, de um pai num carro, assim, dizendo eu te amo para a filha, em prantos, porque ele não consegue falar isso pessoalmente, né? Nesse vídeo ele está falando para o celular, tá filmando, dizendo eu te amo, porque infelizmente ele não consegue olhar para ela nos olhos e dizer, porque ele não teve essa vivência com afeto na infância, ao longo da vida. Bell Hooks fala muito nisso, em como é ausente na vida das pessoas pretas o carinho, o uhum, afeto,
esse afago, né? A gente realmente não tem esse convívio. Eu, por exemplo, tive um pai provedor, né? Um pai que me deu estudo, me deu roupas, tudo de melhor, mas não houve conversa sobre sensibilidade, não houve conversa sobre as minhas angústias, incertezas, dúvidas. Tudo isso ficava numa gavetinha, né? Porque ele foi criado pela mesma forma, né? Um pai que também era Uhum. provedor, que não falava de sentimentos. Então, a gente dá o que a gente tem. Então, eu nem Isso. cobro, eu nem tenho, assim, um ressentimento nem nada do tipo, Uhum. porque eu sei que a criação que ele recebeu foi essa. Então, ele deu o que ele podia me dar e não foi de maneira nenhuma, assim, ruim o que ele me deu. Eu passei, graças à criação que ele me deu, eu passei em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro, o UERJ, UF, Unirio, o FRJ, passei para Direito em duas, Psicologia na UF, Letras na UERJ, tudo isso porque o meu pai me deu uma importância muito grande ao estudo e essa coisa da parte material também, porque eu fui pesquisar porque depois descobri que ele cresceu em favela, em Bom Sucesso, a minha avó não tinha condições, então eles cresceram de uma forma muito humilde, sabe, em comunidade, então Uhum. ele sabe a dor que é ter uma infância nesse contexto, então ele não queria isso para mim. E graças à educação que ele me deu, hoje eu estou aqui com uma empresa super bem sucedida, cliente, sabe, no mundo todo, uma casa maravilhosa, uma criação que o meu filho pode ter coisas que eu fui ter com 30 anos de idade, eu fui ter minha casa com 30 anos, carro, eu fui ter essa experiência de ter um carro agora também com 30 anos, o Apollo com 1 ano já tem a cadeirinha dele lá no carro, que ele senta, a gente passeia, então é incrível poder fazer essa reparação histórica, digamos assim, através da Uhum. educação. Então, eu sou muito grato ao que o meu pai me deu, porque através dessa criação que ele me deu, eu pude fazer essa mudança social, né? Essa reinvenção de nós mesmos, né? Reescrever a nossa história. Então, eu Uhum. entendo que essa ideia do provedor ela é incompleta, mas eu de modo algum assim marginalizo, né, essa forma de educação. A gente só precisa ter Uhum. esse olhar também para a afetividade dos nossos filhos. Isso é importantíssimo. E essa é uma pauta permanente no nosso coletivo. Uhum, exatamente, porque muitos de nós, né, não teve, a gente não teve isso, né? E quando a gente fala, né, você citou Bell Hooks, né, quando a gente situa e contextualiza aqui no Brasil, né, então nós tivemos aí 25 gerações, né, escravizadas, né, e dessas gerações em que ao homem preto não era permitido paternar, né? Então, homens e mulheres eram mercadorias e assim também as crianças, né, que eram frutos, né, dos relacionamentos ou dos abusos, né? E, enfim, então a gente agora está nesse, né, a gente está nesse meio do caminho de reconstruir isso, né? Então, nós estamos aí há 3, 4 gerações libertas, né? Fazendo essa reconstrução, né? Tentando reencontrar aí o que ficou perdido, o que ficou para trás, né? Uh, a gente estava falando, né, desse momento do isolamento social, né, e claro, né, apesar de tudo, né, apesar de tudo que a gente vê, de tudo que a gente observa, né, e temos os nossos dias ruins, os nossos dias melhores, né, mas essa questão também, eu penso muito, né, se a gente estivesse agora passando por esse momento, né, sem o aprendizado que a gente tem com os nossos filhos, né, e como isso é importante, quando você disse, né, que o homem que não está presente, ele é quem mais perde, né? Porque a gente aprende tanta coisa com as crianças, né? E isso é tão delicioso, né? E eu fico pensando, né, como uma pessoa experimenta a vida, né? Tendo feito essa escolha, né, talvez consciente ou inconsciente, de não querer de não querer aprender com o próprio filho, de não querer compartilhar com o próprio filho, né? Como isso e como ele está adiando, né, para mais uma outra geração, né? Como ele não está conseguindo fazer esse resgate, está adiando isso para uma próxima geração, né? Então, essa é uma questão para a gente, né? E esse afeto, né? E trazer isso, né? E se aquilombar, primeiro se aquilombar, né? E entender que isso não é uma questão talvez individual, né? Que é uma questão de fato, né? Como você propôs, né? E como hoje você chegou, né? Como o coletivo cresceu, né? Você deve ter tido essa percepção, né? De que essa questão não era uma questão
individual como você talvez tivesse achado lá atrás, né? O que que você, esse crescimento do coletivo, o que que ele trouxe para você? O que que você percebeu que talvez lá no início você não tinha percebido? Eu acho que me lembra até aquela historinha que a gente ouve quando é pequeno, né? Do João e Maria, que eles vão deixando aquelas migalhas de pão ali para marcar o caminho. É bem isso, sabe? Os pais que estão vivendo coisas que eu ainda não vivi, eles vão sinalizando onde pisar melhor, o que evitar, vão apontando, né, dicas de como encarar melhor o que tem à espera à minha frente. Por exemplo, outro dia um pai estava dizendo que o filho não quer fazer as atividades da escola, ele quebra o lápis, deita no chão, faz pirraça, Uhum. e aí ficaram um dia inteiro as pessoas que têm filhos com os seus 5 ou 6 anos trocando sobre como lidar com essa coisa da birra, né? O Apolo só tem 1 ano e 4 meses, ou seja, ele ainda não está nessa fase, espero que não chegue, mas eu já vou aprendendo, sabe, como lidar com isso. Ou seja, as pessoas vão Uhum. sinalizando. No início do coletivo, eu não tinha ideia que isso ia acontecer, né? Que eu fosse ter um acervo de informações para lidar com desafios que ainda nem surgiram. E Uhum. da mesma forma, eu gosto muito daquele adinkara, né? Aquele símbolo africano do Sankofa, porque Sankofa. você olha para trás e chega mais longe. Pessoas que falam também da sua infância, da falta de afeto, dos desafios que passaram, me permitem olhar para trás e entender coisas que os meus pais viviam e que eu não tinha maturidade para alcançar naquela época. Hoje eu consigo alcançar, consigo acessar coisas que eu vivi com 4, 5, 6, 7, 8 anos, entender o porquê da minha mãe ou do meu pai ter agido daquela maneira, ressignificar o que eu passei naquele ponto e curar uma ferida que eu trazia desde aquela época por não ter condições de processar o que eu vivi Uhum. naquele momento. Então eu percebo que a África, mais uma vez, acerta quando nos ensina que o tempo não é linear. Você pode sim voltar no passado, você pode sim curar coisas que ficaram lá nos seus 9 anos, 8 anos de idade. Eu tenho vivido isso em diversas formas de coletivo. Quantas coisas já compartilharam lá que eu pensei, caramba, eu já vivi isso e realmente a pessoa tinha as razões dela, sabe, para processar dessa forma, para me tratar dessa forma, para me dizer o que disse. E aí eu ressignifico tudo aquilo que se passou, inclusive as coisas mais dolorosas Dúvida. possíveis. Eu lembro que eu devia ter uns 12 anos, 12, 13, não lembro, acho que 12 ou 13. Uma vez a minha mãe, num desabafo, sabe, ela disse para mim que ela tentou abortar, porque teve um certo momento em que o meu pai simplesmente não ficou com ela. Ele disse que. Aliás, nem disse nada. Ele simplesmente saiu de cena. Eu tinha 1 ano de idade, um bebê, e ela ficou assim, sem chão, porque ela não tinha estudos, não tinha uma carreira, não tinha casa própria, não tinha nada. O desespero bateu. O que, que você faz com um bebê sem renda, sem nada? E isso foi pela segunda vez, porque na primeira foi na gravidez, né? A primeira vez que ele abandonou, teve 2 abandonos, o que é mais louco. Essa primeira vez, ela disse que uma vez quase se atirou assim na frente dos carros na rua, e foi muito doloroso ouvir isso. E além dessa vez, ela disse que uma vez tentou tomar alguma coisa, não lembro o que, ela misturou algumas coisas que diziam que seria Uhum. abortiva, mas aí ela passou mal, mas não abortou. Eu vinguei, né, como Uhum. se fala. E aí, mesmo assim, eu continuei ali. E a segunda vez que ela falou que quase pulou assim num trilho, num trem, uma coisa assim, foi quando aconteceu isso. Deu com 1 ano só, um bebê, e ele novamente não segurou. E aí foi quando eles terminaram de verdade, foi quando eles se separaram. E ela ficou desesperada, o que, que eu faço com esse bebê? E aí ela começou a procurar oportunidades e conseguiu um emprego numa casa de família como empregada doméstica. E aí ela ficou Uhum. lá, tinha um quartinho, né? Aquele quartinho de empregada que era clássico, né? Nos anos 80. Hoje eu nem sei se os apartamentos novos ainda têm isso, acho que não. Mas aí ela conseguiu esse emprego e essa mulher que acolheu a minha mãe, ela era assistente social, né?
E aí, por isso, teve esse olhar, né, empático, porque Uhum. naquela época não se dava emprego nessa área de limpeza para mulher com bebê. Um bebê de 1 ano, ele Uhum. precisa da mãe o tempo todo. Como é que essa mãe vai trabalhar, vai arrumar, vai olhar? Não tem condições. E mesmo assim, essa mulher acolheu a minha mãe, e assim, eu sou muito grato por isso. Eu entendo que o emprego de empregada doméstica ele é muito criticado, muito problematizado pela herança colonial que ele tem. Eu Uhum. conheço essa discussão e concordo com ela, mas se não fosse isso, talvez eu não estivesse nem aqui fazendo essa live agora. Talvez eu não estivesse nem vivo se a minha mãe não tivesse conseguido esse emprego. Então, esse emprego foi o que garantiu aí a minha infância, né, digamos assim, porque a Uhum. minha mãe não teve rede de apoio, não teve apoio de forma alguma, tinha amizades apenas. Então, foi muito importante. Tanto é que essa mulher, né, que empregou minha mãe, a tia Leila, eu chamo até de tia, porque acaba virando uma coisa meio ambígua, né? Muito próximo. Não é família, mas você está morando ali. Eu fiquei ali de 1 ano até os 11 anos. Os filhos dela, né, o Fábio e a Flávia, são como se fosse irmãos para mim. A gente conversa, a gente troca muito. E isso foi importantíssimo, né? Importantíssimo para minha criação, para minha formação e para meu entendimento também de como é importante a gente estar presente na vida de quem precisa. Essa mulher esteve presente nesse momento dificílimo da vida da minha mãe e graças a essa presença dela, eu estou aqui hoje, sabe? Então, quando Uhum. eu pego horas do meu dia e dedico ao coletivo, eu não acho que eu estou fazendo caridade, que eu estou fazendo Uhum. favor. Eu entendo que isso é algo importantíssimo, porque foi porque alguém fez isso pela minha mãe que hoje eu estou aqui impactando 70 mil vidas em todas as nossas redes, porque são 30 mil pessoas na página do Facebook, 31 mil pessoas aqui no Instagram, são 4 grupos no WhatsApp, o nosso grupo fechado no Facebook tem 8 mil pessoas, então são muitas famílias impactadas pelas nossas Uhum. discussões, pelas nossas problematizações, pela nossa ajuda. Tem psicólogos que se oferecem voluntariamente Uhum. para ajudar pessoas desesperadas que mandam relatos. Outro dia mesmo eu postei um pai perguntando: a minha filha tem 16 anos, quer iniciar a vida sexual, o que eu digo? Como é que eu falo? É hora? Não é hora? Como é que eu abordo isso? E aí várias psicólogas se ofereceram voluntariamente para conversar com esse pai, mandaram áudio, se ofereceram assim de peito aberto, sem querer cobrar nada. Assistência jurídica, tem advogados do nosso coletivo que oferecem ajuda a pais desesperados com a questão da guarda compartilhada, alienação parental, o que fazer, como fazer, pessoas que se dispõem a ajudar. Eu também, na medida do possível, na minha área, que eu sou professor de inglês, tento Uhum. direcionar também para atendimentos, para lugares que eu conheço que fazem um trabalho social incrível. Eu fazia até ter o Apolo, mas com o bebê eu realmente não tenho tempo de dar aula voluntária. Eu ia até o ERJ, num projeto incrível que ainda existe, o IFE, né? Fizemos um Uhum. curso IFE English Course para a comunidade preta, uma iniciativa lindíssima que também é fruto dessa ideia de estender a mão para o outro. A África nos ensina isso, em viver em rede. Aquilombamento é isso. E o mais importante, sem olhar o crachá primeiro. A gente não quer saber se você é da esquerda, Uhum. se você é panafricanista, se você é feminista, se você, enfim, é mulherista, que bandeira que você defende para depois te abraçar. A gente quer saber o Uhum. seguinte: você é preto? Vem para cá então, que a gente vai encontrar uma forma de te ajudar com o que tiver no nosso alcance. Se a gente não Uhum. puder, alguém do coletivo vai poder. Então, eu acho que é revolucionário nesse sentido, você ter uma rede de apoio de pessoas que não Uhum. se conhecem, nunca se viram, nunca se cruzaram até. Eu tenho pessoas Uhum. assim que eu conheci que eu estou maravilhado, algumas até do Rio de Janeiro, como a minha irmã Márcia Borges, por exemplo, uma candomblessista, uma mulher incrível assim que eu conheci por uma live que a gente fez e se tornou uma amiga. Assim que acabar o isolamento social, eu faço questão de dar um abraço nessa minha irmã que cresceu ali uma empatia assim gratuita, uma coisa assim linda. Assim como ela, várias pessoas, como o próprio Márcio Chagas, né, que vai falar com você na próxima live. Isso. Um irmãozão, fortalece muito o nosso coletivo. Tanto é que eu fiz questão de Legal. indicar ele para escrever também para Pais e Filhos, que eles me pediram sugestões de pais. Eu falei, gente, vocês têm que conversar com Márcio Chagas. Então vai sair um artigo dele incrível na Pais e Filhos também. E é isso, sabe? A gente vai trocando, se ajudando, se Uhum. empoderando. E o mais importante, sem exigir
nada em troca. Você não tem que ter nenhum posicionamento, não tem que dar like, não tem que pagar ninguém. É uma coisa gratuita, é uma coisa no amor, é uma coisa realmente olhando para a nossa ancestralidade. Eu acho que É isso precisa ser aquilombamento mesmo. fomentado. Exatamente. Uhum. Aquilombamento digital, por enquanto. É, isso aí. E assim, o mais interessante também, Humberto, é que muitas vezes a gente só quer conversar, quer que alguém ouça, quer que alguém. Né? Isso acontece muito no grupo no grupo de mães e pais, né? Mas no grupo das mães, né? Que agora eu estou mais no grupo das mães, como isso acontece. Então, assim, às vezes acontece alguma coisa, né? Tem uma mãe lá, por exemplo, ela é mãe solo de dois adolescentes, né? Que às vezes as pessoas também pensam que é muito de bebê, de criança, não, né? Não exatamente. E às vezes, assim, ela quer compartilhar coisas e, sei lá, aconteceu alguma coisa e sempre vai alguém e conversa, e depois vai no privado, como é que você tá, o que aconteceu, você quer uma ajuda, né? Mas, assim, você ouvir, parar para ouvir a pessoa, né? Entender, sabe? E ali a gente sabe que, assim, quando dói em uma, dói em todas, né? E de mães e pais, assim, a gente sente a dor, né? A gente está entendendo do que se trata, né? E principalmente em tudo, né? E também principalmente quando se fala de racismo com os nossos filhos, né? Sim. E aí Você então que é falou aquilo que tudo, você sabe? falou, né? Essa É expressão aquilo foi que você. incrível. Entender a dor, sabe? Eu estou vendo aqui nas pessoas que estão acompanhando a gente, a irmã Luciana Rocha. Eu estava conversando hoje mesmo de manhã com a minha esposa. Que mulher guerreira, gente. Que batalha. Eu ganhei um presente lindo de Dia dos Pais, um conjuntinho de uma blusa que combina com a do Apollo, né? Que ela fez na Obadelê, uma iniciativa maravilhosa. E aí ela compartilhou com minha esposa que tinha várias entregas. Ela pega trem, pega metrô, pega ônibus para entregar essas encomendas. Eu pensei, meu Deus, essa mulher rodando o Rio de Janeiro nesse período de pandemia para poder levar o sustento para o filho dela, uma mãe solo, guerreira, batalhadora. É entender a dor do outro. Eu faço questão de anunciar tudo dela no nosso coletivo. São 30 mil pessoas no Instagram que vão ver os produtos dela. Eu vou fazer uma foto ainda hoje com o Apollo vestindo essa blusa, ele com a dele, para a gente falar, comprem Dom Badelê, é uma iniciativa importantíssima, é negócio preto, de uma mulher preta guerreira que está valorizando aí a nossa ancestralidade africana. É entender o corre do outro, sabe? E fortalecer. Eu Uhum, fico triste de verdade, sabe, Thalita, de ver pessoas pretas que têm milhões de seguidores e nem curtem uma coisa, não fazem um stories, um compartilhamento. não Eu não vou fortalece. citar nomes porque eu não quero, sabe, Sim. criar inimizade, mas é muito triste, Uhum, sabe? Tem pessoas com 100 mil seguidores, 200 mil, 300, 500 mil, que com um post poderiam fazer um negócio de uma irmã como essa disparar, uhum, disparar, mas não fazem, se recusam, e não custaria nada, era um clique, um compartilhamento. Mas é isso, né? uhum. O que a gente tem, a gente vai fazendo como pode, mas É. eu fico E muito cada um feliz no com o que seu tem tempo sido também, feito. né? Tudo no seu tempo, a gente vai, É. enfim, vai vendo, Né? né? Como Mas está o sendo Rodrigo lindo, sabe, França ver o que está sendo feito. É muito bonito, assim, de teve verdade. uma. Desculpa te cortar, mas o Rodrigo França ele falou uma coisa aqui ele fez uma live, né? E aí ele falou, né? Que cada um no seu tempo, sabe? Tudo bem. Hoje a pessoa não tem problema, né? Mas assim, amanhã ou depois, né? Quem sabe, né? Então cada Sim, um no seu tempo. A gente sabe que a gente está num com processo, né? Na certeza. verdade, a gente está num É um processo. Né? processo, é verdade. Olha, eu acho que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. Ah, a Eu nem vi, fui Luciana, né? A falando. Luciana Professor mandou um é amo mal de vocês. professor. Fala, fala, fala. Não, que isso, né? Mas a gente está aqui para te ouvir mesmo. A Lízia Aguiar, obrigada por essa troca de saberes, Liz, nossa assinante aqui, obrigada a você tá assistindo aqui. Prof. Luciago, Góes, né? Eu tenho filhos adultos, pode ir lá também, tá? Porque Com como o Humberto certeza. disse, é uma troca muito, muito, muito rica, né? É Então, a verdade. gente também aprende muito, né? Parece que a gente está ouvindo, né, Humberto? O que nos espera daqui a pouco, né? E é bom também porque a gente, já pensando nisso, já projetando algumas coisas, a gente já toma ações agora, né? Deixa eu ver a Luciana Rocha da @useubadele está aqui assistindo a gente também, obrigada, tá, irmã? Sara e Sam Viagens, que também está lá no coletivo das mães pretas, Ah, né? linda. Ela sorteou um Perfeito, isso passeio aí, nós precisamos maravilhoso nos para o unir. sítio Jonossac, né? Foi bonito demais. Isso. Muito bom.
Exatamente. Deixa eu ver aqui, ó. Alete Guzmão. Humberto, você pode falar da perspectiva que você tem para o seu filho de viver no momento que a gente está vivendo? Sim, sim, sim. Esse momento que a gente está vivendo, na verdade, é como foi dito, né? É um momento de crise, é um momento terrível, mas assim, está sendo maravilhoso para mim, para poder trocar com o meu filho, para poder vivenciar isso melhor de perto. E eu acho que a questão central para mim está sendo poder compartilhar mais momentos com ele. Então, eu uso esses momentos para fortalecer justamente o que a gente pauta tanto no nosso coletivo, que é a ausência de afeto preto na vida das crianças, principalmente dos meninos. Então, eu gosto de dar um cheiro aqui no Apolo, ele começa a rir. Então, eu percebo que gosta disso. Então, o afago, o cheiro, dizer eu te amo, eu acho que não tem empoderamento, militância maior do que o amor preto e o afeto preto. É a revolução através do afeto. Então, eu acredito que a maior contribuição que eu dou ao meu filho é essa. Por quê? Porque quando ele sofrer ataques racistas, se chegar a sofrer, quando vai sofrer, inevitavelmente, ele vai Uhum, saber que existe amor preto, que ele é muito amado, ele vai conhecer a ancestralidade dele, ele vai saber que nenhuma forma de diminuição que possam tentar contra ele tem sentido, porque ele tem uhum, experiências de ser amado. Eu acho que quanto menos experiência com amor uma pessoa tem, mais vulnerável ela fica a esses ataques uhum. racistas. Então, essa é a forma que eu encontro de fortalecer o meu filho. E para essa pessoa que tem 2 filhos adultos, eu digo uma coisa que eu até me lembrei de ontem, né? Que eu conversei com a Johnson Johnson, e aí no início da apresentação, o primeiro slide foi o logotipo Pais Preços Presentes. Eu fiquei quase 15 minutos explicando esse logotipo, e na primeira palavra, paz, o que que é isso, né? O que que é ser pai? Uma coisa é ser pai aqui no Brasil, outra coisa é ser pai na ancestralidade africana. E eu já disse que o nosso eixo, né, sistemático, a nossa referência cultural é África. E em África a gente aprende que paternar não é exclusividade de quem tem filhos biológicos. A gente tem essa experiência aqui, tanto é que existe adoção, por exemplo. Uhum. Mas esse paternar, ele é algo para a vida e pode ser exercido também com amigos, com os próprios pais, inclusive. A minha mãe não teve vivência de afeto. Então sou eu que tenho essa incumbência de dar um abraço nela, um beijo nela, um carinho, levar esse afeto. Ela não teve isso na infância. Eu preciso ter essa empatia de entender o lugar de cada pessoa. Então, todo mundo, na verdade, é muito bem-vindo, até mesmo os tentantes, os que desejam ser pais e mães, Uhum, até mesmo jovens que não sabem como lidar com os próprios pais, são bem-vindos também no coletivo. Não é um espaço só para pais e mães. Só que paternar e maternar, obviamente, é o foco das nossas discussões. Mas todo uhum. mundo é muito bem-vindo, porque na realidade esses papéis eles se estendem a todos pela perspectiva africana. Uhum, legal, legal. Eu estava lembrando aqui da a Catiúcia Ribeiro, né? A Catiúcia Ribeiro, ela fala de gestar potência, né? Então, Exato. você não precisa ser pai biológico ou mãe biológica para você gestar potência, né? Ela fala muito sobre isso, é muito lindo, né? E a Porque Asa quando fala em é, acender o sol do outro, que eu acho legal também. exatamente. Não, e quando elas falam sobre isso, se a gente olhar para o lado, se a gente olhar nas nossas famílias, né, nas pessoas que nos cercam, a gente enxerga isso, né? Só que nem sempre, só que assim, agora, talvez no coletivo, a gente começa a perceber que isso é uma coisa mais comum do que a gente Verdade, imagina, né? Essa verdade. coisa da gente, e como isso é importante, e às vezes na correria do dia a dia a gente acaba, né, não dando a grande importância que tem, né? Quando a gente fala de rede, né? Rede de apoio, né? Então, gente, que é para as nossas famílias essa questão da rede de apoio, né? Isso é importantíssimo, né? E quando a gente diz que é necessário uma aldeia inteira para educar uma criança, né? Na verdade, a gente está falando dessa rede de apoio, né? Hoje em dia a gente chama de rede de apoio, né? Mas né? Em África era toda a aldeia ali, né? Apoiando e gerindo essa potência, né? É verdade. Eu vou ler mais alguns comentários aqui, porque já está chegando aqui na hora. Deixa eu ver quanto tempo falta. Tá. Nossa, o Temos, tempo voa. temos, temos em 5 minutinhos aqui, tá? Mas a Amanda Bicudo, ela fez uma pergunta aqui, tá? Eu tenho 2 filhos, né? Pela foto, eu tô vendo aqui que ela é uma mulher branca. Eu tenho 2 filhos pequenos, 3 e 5 anos brancos.
que eu falo o tempo inteiro da cultura negra e de outras culturas. Quais livros e brinquedos vocês indicam para crianças não negras sobre racismo? Tá? Bom, primeiro, Amanda, eu vou só falar aqui rapidamente, né? Porque é bem uma questão aqui do clubinho, né? O Clubinho Preto. O Clubinho Preto ele nasceu para a gente oferecer esses boxes, né? As caixas com conteúdo afrocentrado para as nossas crianças, né? Para as crianças negras. Ele nasceu assim. Então, eu já estava com esse modelo de negócio na minha cabeça, tal. Só que, né, assim como o Humberto disse, né, que também chegaram mães e pais brancos, né, de crianças negras para o coletivo dele, aqui a gente também começou a receber também pedidos de famílias brancas, né, de crianças brancas também buscando esse conteúdo, né? Então hoje a gente também trabalha, né, pensando nessa educação antirracista, né? Então assim, oferecer livros com personagens com protagonismo negro, né, sendo bem representados, né, oferecer esse conteúdo, brinquedos, né, bonecos e bonecas negros, né, para que a criança, né, para que a criança tenha afeto também né, por esses corpinhos negros, né, que são representados aí pelos bonecos. Isso é muito importante, né? Então, assim, você pode acompanhar o nosso conteúdo aqui do Clubinho Preto, a gente oferece algumas dicas, né? E também, se você puder, né? Se você puder, também faça assinatura conosco, porque aí a gente manda personalizado, tá? De acordo com as informações que você coloca no cadastro, a gente vai mandando para você, né? Hoje a gente tem, a maioria das nossas assinaturas são para crianças negras, né? São crianças negras que recebem as nossas caixas, mas a gente também trabalha muito essa questão, né? A educação antirracista também para famílias brancas, tá? E você quer falar alguma coisa, Humberto? Você que é como educador, né? Ah, sim, são diversas fontes. Tem um post incrível no nosso Instagram sobre um top 10 das histórias com protagonismo preto infantil. Te indico muito acompanhar lá. E Uhum. manda um direct também pra gente, porque tem pouco tempo, mas são muitas, nossa, muitas opções. Era uma vez o mundo, tem brinquedos maravilhosos. Enfim, Uhum. são muitas fontes, mas o conselho principal é: apresente a negritude para as crianças pretas e brancas também, para que elas já possam Sim. crescer antirracistas. Isso é ponto pacífico. Exatamente. Eu até comento sobre isso, né, que assim, as famílias brancas que são conscientes, né, e que entendem a importância da luta antirracista, elas não querem que os seus filhos brancos sejam os racistas de amanhã, né? Porque esses racistas de hoje que a gente vê humilhando as pessoas, falando abertamente, e aqueles que não verbalizam, né, mas que no dia a dia são os olhares, né? Você não escolher uma pessoa para uma vaga de emprego, enfim, todas essas situações essas pessoas adultas, elas foram crianças, né? E aí, como é que elas foram educadas, né? Então, assim, cabe às famílias brancas, pais e mães brancos também, entenderem que tipo de educação você quer dar para o seu filho, né? E que adulto, né? Que adolescente, que adulto você quer que ele seja, né? Ai, gente, tá faltando, deixa eu ver, faltam alguns minutinhos. Eu vou ler só alguns comentários para a gente poder aqui encerrar, tá? É... tá. A Marlene Souza, ela tinha comentado que o filho dela tem um filho de 3 anos e que é autista. Foi bem difícil me recuperar do diagnóstico e hoje eu me preparo para a educação do meu mais novo, né? Então, tem mães atípicas, né? Mães, né, e pais, né, de crianças atípicas, né? Além de toda essa questão, né, racial, né, Humberto, ainda tem todas Sim, as outras, né? Todas as outras questões também que precisam lidar, né? é verdade. Por isso Obrigada que é aqui pelo seu importante fazer em relato, tá? rede, né? No coletivo a gente também comenta também muito sobre isso, né? Então, assim, ou seja, tudo que é ligado à maternidade e paternidade a gente tá comentando lá, inclusive também questões raciais, né? É verdade. É, então tem gente que vai mandar direct aí, tem gente tem mais gente chegando aí também pro coletivo, e que bom que Muito vocês bom, estão muito chegando, a gente bom. também tá lá para conversar, né? Para trocar, para aprender bastante, né? Com certeza. Deixa eu ver. Ih, faltando 1 minuto e pouco. Nossa, como voa. Ai, Humberto, tinha que ser uma sequência aqui de, sei lá, Pois de 10 é muito lives, né? rapidinho. Bom, eu deixo o convite Acho que então, bom que né, tem um para todo mundo coletivo, se né? cadastrar. Se cadastrem, acessem o link no nosso perfil. Tem um canal incrível no YouTube com quase todas as lives que nós fizemos. Essa live, inclusive, vai para lá também, que é muito importante alcançarmos pessoas. Então, vem para cá, chega mais, né? A gente deve se quilombar. Juntos, sim, é possível viver, sabe? Essa ideia do self-made man, o cara que se faz sozinho, faz e acontece, não está com nada. Isso é coisa da branquitude, só engana
a gente, e é o que adoece, né? A solidão. Isso. Então, o segredo é a gente se aquilombar. Vocês vão ser todos muito bem-vindos no nosso coletivo. Obrigado de Que verdade por legal. essa oportunidade. Thalita, eu te agradeço assim imensamente, né? E espero que a gente tenha outros encontros, né? E te parabenizo mais uma vez pelo Clubinho Preto, a iniciativa incrível que está alcançando tantas famílias. Parabéns de verdade. Obrigada. Pessoal, sigam